Boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Hoje vamos juntos ouvir a terceira e última parte da linda história do livro de Gênesis. Mas, antes de começarmos, eu te convido com carinho a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, se sentir vontade, compartilhar este vídeo com alguém que também goste de adormecer ouvindo histórias tranquilas. Agora, eu sugiro que você se acomode bem, encontre um cantinho confortável, respire fundo, deixe que a calma vá chegando suavemente. Feche os olhos se quiser e permita que as palavras te envolvam, como um abraço. Seguimos juntos então, para mais um trecho desta linda travessia que começou no Jardim do Éden e agora nos conduz até o final da vida de José. Vamos lá. E Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: Assim falareis ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Com Labão peregrinei e fiquei até agora. Tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e enviei a dizer ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Então, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até teu irmão Esaú, e ele também vem ao teu encontro, com 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e dividiu o povo que estava com ele, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, em 2 grupos. E disse: Se Esaú vier contra um grupo e o ferir, o outro grupo que ficar escapará. E Jacó orou: Ó Deus, de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e farei bem a ti. Não sou digno de todas as misericórdias e de toda a verdade que tens mostrado a teu servo. Pois com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 grupos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que não venha e me fira, e as mães com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar pela multidão. E Jacó passou ali aquela noite, e tomou do que tinha consigo um presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E entregou-os aos seus servos, cada rebanho separadamente, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó. É um presente enviado a meu senhor Esaú. E eis que ele também vem atrás de nós. Assim ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Deste modo falareis a Esaú quando o encontrardes, e direis mais: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: Apaziguá-lo-ei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei o seu rosto. Porventura me aceitará. Assim passou o presente diante dele, mas ele mesmo passou aquela noite no acampamento. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, e Jacó ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subia. E vendo que não podia com ele, tocou a cavidade de sua coxa, e a cavidade da coxa de Jacó se deslocou, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já rompeu o dia. E ele disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse:
Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, dizendo: Dá-me a saber, peço-te o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, dizendo: Porque vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E saindo ele de Peniel, o sol nasceu sobre ele, e mancava da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os filhos de Israel não comem o tendão encolhido, que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no tendão encolhido. E Jacó levantou os olhos e olhou. E eis que Esaú vinha, e com ele 400 homens. E ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, e colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. E ele passou adiante deles, e se prostrou por terra 7 vezes, até que se aproximou de seu irmão, e Esaú correu ao seu encontro, e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. E ele levantou os olhos e viu as mulheres e os filhos, e perguntou: Quem são estes contigo? E ele respondeu: São os filhos que Deus graciosamente deu ao teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e se prostraram. E Lia também se aproximou com seus filhos, e se prostraram. E depois se aproximaram José e Raquel, e se prostraram. E Esaú perguntou: O que significam todos esses rebanhos que encontrei? E Jacó respondeu: São para achar graça aos olhos do meu senhor. E Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é teu. Mas Jacó disse: Não, eu te rogo, se agora achei graça aos teus olhos, então aceita o meu presente. Da minha mão, pois, na verdade, vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, eu te rogo, a minha bênção que te é trazida, porque Deus tem sido gracioso comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu com ele, e ele aceitou. Então Esaú disse: Vamos seguir viagem e eu irei adiante de ti. Mas Jacó lhe respondeu: Meu senhor sabe que as crianças são tenras, e que tenho ovelhas e vacas com crias comigo. E se forem forçadas, um só dia, todo o rebanho morrerá. Que o meu senhor, eu te rogo, vá adiante do seu servo, e eu seguirei devagar, conforme o ritmo do gado que está diante de mim, e conforme o ritmo das crianças, até que eu venha ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Então deixa-me agora deixar contigo alguns dos homens que estão comigo. Mas Jacó respondeu: Para que isso? Que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim, nesse dia Esaú retornou pelo seu caminho para Seir, e Jacó viajou para Sucote, e construiu para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o nome daquele lugar se chamou Sucote. E Jacó chegou a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo onde armou a sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E erigiu ali um altar, e o chamou El Eloi Israel. E Diná, filha de Lia, que ela dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe daquela terra, a viu, ele a tomou, deitou-se com ela e a desonrou. E sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça, e falou bondosamente com a moça. E Siquém falou a seu pai Amor, dizendo: Consiga-me esta moça para esposa. E Jacó ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha. Ora, os filhos dele estavam no campo com o gado, e Jacó calou-se até que eles viessem. E Amor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. E os filhos de Jacó vieram do campo quando souberam, e os homens ficaram entristecidos e muito irados, porque ele havia cometido uma loucura em Israel, deitando-se com a filha de Jacó.
coisa que não se devia fazer. E Hamor falou com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém deseja a vossa filha. Peço-vos, dai-a a ele por esposa, e fazei casamentos. Conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e adquiri possessões nela. E Siquém disse ao pai dela e aos irmãos: Deixem-me encontrar graça aos vossos olhos, e o que disserdes a mim, eu darei. Pedi-me um dote e um presente, por mais alto que seja, e eu darei, conforme disserdes a mim, mas dai-me a moça por esposa. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e a Hamor, seu pai, com engano, porque ele havia desonrado Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer tal coisa, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, pois isso seria uma vergonha para nós. Mas com esta condição consentiremos convosco. Se vos tornardes como nós, que todo macho entre vós seja circuncidado. Então daremos as nossas filhas a vós, e tomaremos as vossas filhas para nós, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não quiserdes ouvir-nos e serdes circuncidados, então tomaremos a nossa filha, e iremos embora. E as palavras deles agradaram a Hamor e a Siquém, filho de Hamor. E o jovem não tardou em fazer isso porque se deleitava na filha de Jacó, e ele era mais honrado que toda a casa de seu pai. E Hamor e Siquém, seu filho, foram até a porta da sua cidade, e falaram com os homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. Pois eis que a terra é bastante larga para eles. Tomemos as suas filhas para nós por esposas, e demos a eles as nossas filhas. Somente com esta condição, consentirão em habitar conosco, para que sejamos um só povo. Se todo macho entre nós for circuncidado, assim como eles são circuncidados, o seu gado, os seus bens e todos os seus animais não serão nossos, somente consintamos com eles, e habitarão conosco. E todos os que saíam pela porta da cidade ouviram Hamor e Siquém, seu filho, e todo macho foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e vieram audaciosamente sobre a cidade e mataram todos os machos. E mataram Hamor e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Os filhos de Jacó vieram sobre os mortos e saquearam a cidade, porque haviam desonrado sua irmã. Tomaram as suas ovelhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo, e toda a sua riqueza e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres, levaram cativos, e saquearam tudo o que havia nas casas. E Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me turbaste, fazendo-me odioso entre os habitantes da terra, entre os cananeus e os ferezeus. E, sendo eu pouco numeroso, eles se congregarão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua casa e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que esteve comigo no caminho por onde andei. Então eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus esteve sobre as cidades ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim veio Jacó à luz,
que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus lhe apareceu quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, debaixo de um carvalho. Por isso o nome dele foi chamado Alon-Bacute. E Deus apareceu outra vez a Jacó, quando veio de Padã-Arã e o abençoou. E Deus disse-lhe: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E a terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. E a tua descendência depois de ti darei esta terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e também derramou azeite sobre ela. E Jacó chamou o nome do lugar onde Deus falara com ele Betel. E partiram de Betel. E havia ainda apenas uma pequena distância para chegar a Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, e teve um parto difícil. E aconteceu que, estando ela em penoso trabalho, a parteira lhe disse: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou seu nome Benoni. Mas seu pai chamou-lhe Benjamim, e morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. E Israel partiu, e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Lia: Ruben, primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a cidade de Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi reunido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas esposas das filhas de Canaã: Adá, filha de Elon, o Hitita; a Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, o Eveu; e Basemate, filha de Iossó, Ismael, irmã de Nebaiote. Adá deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e a Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que nasceram para ele na terra de Canaã. Esaú tomou suas esposas, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas da sua casa, seus rebanhos, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se do seu irmão Jacó, pois os bens deles eram tantos que não podiam habitar juntos, e a terra em que viviam como estrangeiros não podia sustentar ambos por causa do gado que possuíam. Assim, Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, esposa de Esaú; Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela lhe deu Amaleque. Esses foram os filhos de Adá, esposa de Esaú. E os filhos de Reuel foram Naate, Zera, Samá e Mizá.
Esses foram os filhos de Basemate, esposa de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, esposa de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes das famílias descendentes dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, chefe Temã, chefe Omar, chefe Zefô, chefe Kenaz, chefe Corá, chefe Gaetã, chefe Amaleque. Esses são os chefes descendentes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú. Chefe Naate, chefe Zera, chefe Samá, chefe Mizá. Esses são os chefes descendentes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, esposa de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, esposa de Esaú. Chefe Jeús, chefe Jalão, chefe Corá. Esses são os chefes que vieram de Aolibama, filha de Aná, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, que é Edom. E estes são seus chefes. Agora, estes são os filhos de Seir, o Horeu, habitantes da terra: Lotã, Shobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Shobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aia e Aná. Este é o Aná que descobriu as fontes de águas termais no deserto, enquanto pastoreava os jumentos de Zibeão, seu pai. Os filhos de Aná foram Dizon e Aolibama, filha de Aná. Os filhos de Dizon foram Emdã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilã, Zavã e Acã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Estes foram os chefes que vieram dos Horeus: chefe Lotã, chefe Shobal, chefe Zibeão, chefe Aná, chefe Dizon, chefe Ézer, chefe Dizã. Estes foram os chefes dos Horeus, segundo os seus clãs, na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. O nome da sua cidade era Dinabá. Bela morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu, e em seu lugar reinou Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Samlá morreu, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao rio. Saul morreu, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aqubor. Baal-Hanã, filho de Aqubor, morreu, e em seu lugar reinou Hadar. O nome da sua cidade era Pau, e o nome de sua esposa era Mitabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes que vieram de Esaú, segundo suas famílias, lugares e nomes: chefe Timna, chefe Alva, chefe Getete, chefe Aolibama, chefe Elá, chefe Pinom, chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mibzar, chefe Magdiel, chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo os lugares onde habitaram, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Jacó habitava na terra onde seu pai fora estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, tendo 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. O rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai a má notícia deles. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar pacificamente com ele.
José sonhou um sonho e contou-o a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que sonhei. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e estava em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Seus irmãos lhe disseram: Porventura reinarás tu sobre nós, ou dominarás sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e contou-o a seus irmãos, dizendo: Eis que sonhei um sonho mais, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contou-o a seu pai, e a seus irmãos. Seu pai o repreendeu, dizendo: Que é este sonho que sonhaste? Porventura iremos eu, tua mãe e teus irmãos prostrar-nos diante de ti à terra? Seus irmãos o invejavam, mas seu pai guardava isto no coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho em Siquém. Então Israel disse a José: Não estão teus irmãos apacentando o rebanho em Siquém? Vai, pois, e vê como eles estão, e traz-me notícias. José respondeu: Eis-me aqui. Mandou-o, pois, Israel desde o vale de Hebrom, e foi a Siquém. Encontrou-o um homem errante pelo campo, e perguntou-lhe: Que buscas? Respondeu: Busco meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacentam o seu rebanho? Disse-lhe o homem: Foram daqui porque os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos, e achou-os em Dotã. Quando o viram de longe, antes que chegasse perto deles, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Eis aí vem o sonhador. Pois agora vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, e diremos: Um animal selvagem o devorou, e veremos que será dos seus sonhos. Reúben, porém, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não o ataquem. E Reúben lhes disse: Não derramem sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, mas não ponhais mão nele para o livrar das suas mãos e torná-lo a seu pai. Sucedeu que, chegando José junto a seus irmãos, tiraram a túnica multicolorida que trazia e lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia e não havia nela água. Sentaram-se, pois, para comer pão, e, levantando os olhos, viram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, com seus camelos, trazendo especiarias, bálsamo e mirra, que iam vender no Egito. Judá disse a seus irmãos: Que aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão nele, porque é nosso irmão, nossa própria carne. E seus irmãos concordaram. Passavam mercadores midianitas, que tiraram e levantaram José da cisterna, e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E eles o levaram para o Egito. Reúben voltou à cisterna, e vendo que José não estava nela, rasgou suas vestes e voltou aos seus irmãos, dizendo: O menino não está, e eu para onde irei? Tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, e, molhando a túnica no sangue, enviaram-na a seu pai, dizendo: Achamos isto. Sabe agora se é a túnica de teu filho ou não? Jacó a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera devorou-o, sem dúvida. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou seu filho muito tempo. Seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusou o consolo, dizendo: Eu desceria até o sepulcro ao meu filho, com tristeza. Assim seu pai chorou por ele. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aconteceu naquele tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e se voltou para um certo adulamita cujo nome era Música Judá. Viu ali uma filha de um certo cananeu cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou nela, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome E concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou seu nome Onã. E concebeu mais uma vez e deu
à luz um filho, e chamou seu nome Selá. E ele era jovem quando ela o deu à luz. Judá tomou uma esposa para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: vai para a esposa de teu irmão e casa com ela, e levanta descendência para teu irmão. Porém Onã sabia que a descendência não seria dele. E aconteceu que, quando ele entrou à esposa de seu irmão, ele derramou no chão para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia desagradou ao Senhor, por isso ele também o matou. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece como viúva na casa de teu pai, até que meu filho Selá cresça, pois disse, para que ele não morra também, como seus irmãos. E Tamar foi e morou na casa de seu pai. E, ao passar do tempo, a filha de sua, mulher de Judá, morreu, e Judá se consolou, e subiu aos seus pastores em Tinate, ele e seu amigo o Adulamita. Foi contado a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timnate para tosquear suas ovelhas. E ela tirou suas roupas de viúva, e cobriu-se com um véu, e se envolveu, e sentou-se numa vereda, que era o caminho para Timnate, pois viu que Selá havia crescido, e não lhe fora dada por esposa. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque cobriu o rosto. E ele se virou para ela pelo caminho e disse: vai comigo, por favor, para que eu possa entrar em ti. Mas ele não sabia que ela era sua nora. Ela perguntou: o que me darás para que entres em mim? Ele respondeu: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: darás um penhor até que o envies. E ele perguntou: que penhor te darei? E ela disse: teu selo, tua pulseira e teu cajado que está em tua mão. E ele lhe deu, e entrou nela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e foi embora, e tirou o véu de sobre si, e pôs as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher. Mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta que estava aberta pela vereda? E eles disseram: não houve prostituta neste lugar. Então ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também os homens do lugar disseram que não houve prostituta aqui. Judá disse: que fique com ela, para que não sejamos envergonhados, pois enviei este cabrito, e não a encontraste. Aconteceu que cerca de 3 meses depois foi dito a Judá: Tamar, tua nora, tem se prostituído, e também eis que ela está grávida da prostituição. Então Judá disse: trazei-a e seja queimada. Quando a trouxeram, ela enviou a seu sogro dizendo: por quem são estes? Sou grávida pelo homem a quem pertencem estes. Ela pediu: discernes, por favor, a quem pertencem estes, o selo, as pulseiras e o cajado. E Judá reconheceu, e disse: ela tem sido mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. E não a conheceu mais. E aconteceu, no tempo do parto dela, que eis que gêmeos estavam em seu ventre. Quando ela começou a dar à luz, um estendeu a mão, e a parteira amarrou um fio carmesim na mão dele, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando puxou a mão de volta, eis que seu irmão saiu, e ela disse: como quebraste a promessa? Por isso o nome dele foi chamado Pérez. Depois saiu seu irmão, aquele que tinha o fio carmesim na mão, e seu nome foi chamado Zara. José foi levado para o Egito, e Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Estava na casa de seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia prosperar tudo o que ele fazia. José encontrou graça aos seus olhos, e ele o serviu, fazendo-o administrador de sua casa, e colocou em suas mãos tudo o que possuía.
desde o tempo em que o fez administrador de sua casa e de tudo o que possuía. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa quanto no campo. Ele deixou tudo o que tinha sob o controle de José, e ele não sabia de nada senão do pão que comia. José era uma pessoa formosa e de boa aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a esposa de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: "Deita contigo comigo." Mas ele recusou e disse à esposa do seu senhor: "Eis que meu senhor não sabe o que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior nesta casa do que eu, nem ele me privou de coisa alguma, exceto de ti, porque tu és sua esposa. Como então poderia eu fazer esta grande maldade e pecar contra Deus?" Ela falava a José dia após dia, mas ele não a ouvia, nem para deitar com ela, nem para estar com ela. Aconteceu por essa época que José entrou na casa para fazer seu trabalho, e não havia ninguém dos homens da casa lá dentro. Ela o agarrou pelo vestido, dizendo: "Deita contigo comigo." Mas ele deixou seu vestido na mão dela e fugiu para fora. Quando ela viu que ele tinha deixado o vestido na mão dela e fugido, chamou os homens da sua casa e disse-lhes: "Vede, ele trouxe um hebreu para nos zombar. Entrou em mim para deitar comigo." E eu gritei com voz alta. Quando ele ouviu que eu gritei e levantei a voz, deixou o vestido comigo e fugiu para fora. Ela guardou o vestido até que seu senhor voltou para casa. E falou com ele essas palavras, dizendo: "O servo hebreu que tu nos trouxeste entrou em mim para me zombar. Quando levantei a voz e gritei, ele deixou o vestido comigo e fugiu." Quando seu senhor ouviu as palavras da esposa, ficou irado, e tomou José e o lançou na prisão, onde os prisioneiros do rei estavam encarcerados. José esteve na prisão, mas o Senhor estava com ele e mostrou-lhe misericórdia, dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. O carcereiro confiou a José o cuidado de todos os prisioneiros na prisão, e tudo o que eles faziam, ele o fazia. O carcereiro não cuidava de coisa alguma sob sua administração, porque o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o padeiro haviam ofendido seu senhor, o rei do Egito. Faraó ficou irado contra 2 de seus oficiais, contra o chefe dos copeiros e contra o chefe dos padeiros, e os prendeu na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava encarcerado. O capitão da guarda confiou José a eles, e ele os servia. Eles ficaram presos por um tempo. Na mesma noite, ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho. Quando José entrou na prisão pela manhã, viu que eles estavam tristes. Ele perguntou aos oficiais do faraó que estavam com ele na prisão: "Por que vocês estão tão tristes hoje?" Eles responderam: "Sonhamos um sonho, mas não há quem o interprete." José disse: "Não pertencem as interpretações a Deus, contem-me, por favor." Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. "Vi uma videira diante de mim, e nela 3 ramos. A videira floresceu, as flores deram frutos, e as uvas ficaram maduras. A taça do faraó estava em minha mão. Eu peguei as uvas, apertei-as na taça do faraó, e dei a taça ao faraó." José respondeu: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, faraó levantará a tua cabeça e te restituirá ao teu posto. Então devolverás a taça do faraó à sua mão, como costumavas fazer quando eras copeiro. Por favor, lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo. Faz favor a mim e menciona-me ao faraó, para que me tirem daqui, pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me metessem na prisão." O chefe dos padeiros, vendo que a interpretação era boa, disse a José: "Também tive um sonho. Vi 3 cestos brancos sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pães assados para o faraó.
mas os pássaros comiam os pães do cesto sobre a minha cabeça. José respondeu: Esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias Faraó levantará tua cabeça e te pendurará numa árvore, e os pássaros comerão tua carne. No 3º dia, que era o aniversário do Faraó, ele fez um banquete para todos os seus servos. Ele levantou a cabeça do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros entre os seus servos. Restaurou o chefe dos copeiros ao seu cargo e entregou a taça ao Faraó novamente, mas pendurou o chefe dos padeiros como José havia interpretado. No entanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José e o esqueceu. E aconteceu ao fim de 2 anos inteiros que Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras 7 vacas de feio aspecto e magras de carne, e pararam junto às vacas na margem do rio. E as vacas de feio aspecto e magras de carne devoravam as 7 vacas formosas e gordas. Então Faraó despertou, e dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que após elas brotavam 7 espigas mirradas queimadas do vento oriental. E as espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó despertou, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito se perturbou, e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o chefe dos copeiros a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos, e me pôs na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou os nossos sonhos, a cada um conforme o seu sonho interpretou. E como ele nos interpretou, assim mesmo aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da prisão. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo um sonho, o sabes interpretar. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Então Faraó contou a José os seus sonhos. Eis que estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que após elas subiam outras 7 vacas magras, muito feias à vista e secas de carne. Nunca vi outras tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as haverem consumido, não se podia conhecer que as houvessem consumido, pois estavam ainda tão feias como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que, após elas subiam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei-o aos magos, mas ninguém há que mo interprete. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias, que subiam após elas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito. E depois deles,
Levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima. E que o sonho se tenha repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a provisão destes bons anos que vêm, e recolham o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade, guardou dentro dela. E ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia número. Haviam 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Tendo toda a terra do Egito fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havia fome sobre toda a face da terra. Então José abriu todos os celeiros, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, a José, para comprarem trigo, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. E Jacó, tendo visto que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eis que ouvi que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. E entre os que vinham, vieram também os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. E José era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, e inclinaram-se diante dele com o rosto em terra. E José viu a seus irmãos e os conheceu, porém fez-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu a seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes:
Vós sois espias. Para verdes os pontos fracos da terra viestes. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes quiocios, disse: Não, antes, para verdes os pontos fracos da terra viestes. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está hoje com nosso pai, e um não existe. E José lhes disse: Isso é o que eu vos tenho dito. Vós sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, até que venha aqui o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós que traga o vosso irmão, e vós ficareis presos, para que as vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pôs-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis. Eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, fique um de vós encarcerado na casa da vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. E diziam uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava e não o ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo disse eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou dentre eles a Simeão, e amarrou-o perante os seus olhos. Então José mandou que enchessem de trigo os seus sacos, e que lhes restituíssem o dinheiro, pondo-o no saco de cada um, e que lhes dessem comida para o caminho. E assim se fez. E eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E voltando à terra de Canaã, contaram a seu pai Jacó tudo o que lhe sucedera. E sucedeu que, esgotado o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. E Judá respondeu-lhe dizendo: Aquele homem protestou solenemente dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviares, não desceremos, porque aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E Israel seu pai disse: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem nos perguntou expressamente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais algum irmão? E nós lhe respondemos conforme estas palavras. Podíamos nós de certo saber que diria: Trazei vosso irmão. Então disse Israel seu pai: Se é assim, fazei isto: Tomai do mais precioso da terra em vossos sacos, e levai a esse homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. E levai também outro dinheiro em vossas mãos. E o dinheiro que foi restituído na boca dos vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. E levai também vosso irmão, e levantai-vos, e tornai aquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante desse homem, para que vos solte o outro vosso irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado serei. Então tomaram aquele presente, e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim. E levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. E José, vendo a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa,
e mata reses, e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. E eles temeram e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez foi posto nos nossos sacos, somos trazidos aqui, para que se lance sobre nós e caia sobre nós e nos tome por servos, a nós e aos nossos jumentos. E aproximaram-se do homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ouve, senhor meu, certamente nós descemos da primeira vez para comprar mantimento. E sucedeu que, chegando nós à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro, conforme o peso. E nós o tornamos a trazer em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Nós não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois, aquele homem levou-os à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, e deu alimento aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque ouviram que ali haviam de comer pão. E vindo José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em suas mãos, e prostraram-se diante dele até a terra. E ele perguntou-lhes como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem me falastes, está bem? Ainda vive? E eles responderam: bem está teu servo, nosso pai ainda vive. E inclinaram-se, e prostraram-se. E levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas se comoveram por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na sua câmara, e chorou ali. Depois lavou o rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: pão de pão. E puseram-lhe à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação aos egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua mocidade. E maravilharam-se aqueles homens entre si. E José tomou as porções de diante dele para eles. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E beberam, e alegraram-se com ele. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perturbados diante dele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim, peço-vos. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressem-se, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho, José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, e habitarás na terra de Gósen,
e estarás perto de mim, tu, e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e os teus manadas, e tudo quanto tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo quanto tens. Então caiu José sobre o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também sobre o seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E assim a família de Jacó desceu ao Egito, e habitou ali, na terra de Gósen, conforme José dissera. E José sustentou a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai com pão, conforme as suas famílias. E assim se cumpriram os sonhos de José, e a providência de Deus conduziu tudo para a preservação de Israel. E Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela possuíram propriedades e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e foram os dias de Jacó, os anos da sua vida 147 anos. E aproximando-se o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora achei graça aos teus olhos, peço-te a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me sepultes no Egito, mas quando eu dormir com meus pais, levar-me-ás do Egito, e me sepultarás no sepulcro deles. E José respondeu: Eu farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E José jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E sucedeu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e fizeram-no saber a Jacó, e disseram: Eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel, e sentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te farei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência, por possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés, como Ruben e Simeão, serão meus. E abençoou-os, e pôs Efraim à mão direita, e Manassés à esquerda. Mas Jacó, estendendo a mão direita, pôs-na sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, e também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E abençoou cada um conforme a sua bênção. E depois ordenou-lhes, dizendo: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está diante de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou, juntamente com o campo de Efron, por possessão de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali sepultei a Lia. E acabando Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então José lançou-se sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E mandou José aos seus servos médicos que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E subiu José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó,
os anciãos da sua casa, e todos, os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente os seus pequeninos, e os seus rebanhos, e o seu gado deixaram na terra de Gósen. E fizeram com ele grande pranto e luto, e sepultaram-no na cova do campo de Macpela, como ele ordenara. Depois, voltaram José e seus irmãos para o Egito, e, vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José, e certamente nos pagará todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, peço-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. E José chorou quando lhe falaram assim. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar. Muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim os consolou, e falou ao coração deles. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. E assim terminou a história de José, o sonhador, cuja fé e perseverança foram instrumentos de Deus para a salvação de muitos. E assim chegamos ao fim do livro de Gênesis. Percorremos juntos uma longa e fascinante jornada. Desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, formou o homem no jardim do Éden e deu início à história da humanidade. Vimos a queda e a promessa de redenção. Atravessamos os dias de Noé e o dilúvio, seguimos com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas que receberam as promessas divinas. E por fim acompanhamos José, cujas provações e triunfos revelaram mais uma vez o cuidado fiel de Deus sobre o seu povo. Cada capítulo, cada vida, cada promessa, nos lembrou que, mesmo nas dores e nas esperas, Deus conduz todas as coisas com sabedoria e amor eternos. Muito obrigada por ter caminhado comigo por essa história tão rica e profunda. Desejo a você uma noite abençoada, de descanso sereno e sonhos cheios de esperança. Que o Deus da criação, que sustentou cada personagem desta narrativa, também guarde o seu coração. Durma bem e até a nossa próxima história. Boa noite.